Bem, nós estamos no dia 24 de abril de 2024, aqui na residência do companheiro Roberto Brandão Furtado, né? Exato. Roberto, você vem das antigas, né? Você vem, seu pai é do esquema lá do cafeísmo, né? Passou por tudo isso e você, de alguma maneira, muito jovem, já tinha acumulado, de qualquer maneira, a experiência e sempre ao lado do teu pai, João Maria, né? Eu era criança, tinha 3 anos de idade, quando meu pai foi preso, em 35, na chamada Intentona Comunista. Ele era juiz de direito de Baixa Verde, depois João Câmara, o município. E então João Câmara explorava muito os pequenos agricultores, como a plantação de algodão, tudo isso. E papai aqui e ali era como juiz, era procurado e dava uma checada para tentar resolver. E criaram uma certa... Envolveram, né? Uma certa inimizade por conta disso. E João Câmara aproveitou 35. Nós estávamos na praia de Cajueiro, veraneando, que é de Touro, se eu não me engano. Então, chegou um carro com uma patrulha, um caminhão com a patrulha para prender papai. E veio a família toda no caminhão, de volta. Chegando lá em Baixa Verde, perguntaram se papai deixasse o juizado, saísse, aceitasse uma remoção para outro município, estava tudo acabado. Isso de chantagem vem de longe, né, Roberto? Pois é. Aí ele disse, não faço. Eu continuo juiz, a não ser que me tirem, mas eu continuo juiz aqui. Então, essa revolta com as injustiças deu a ideia dele. Quando você termina a faculdade, você já era um cara que tinha muito acúmulo. E você começou a pegar muitos cargos. Eu estou aqui com a biografia de Roberto, que tem muitas coisas. Você começou muito jovem. No primeiro ano de Direito, fui nomeado adjunto promotor. Era uma função que era... Isso que ano? Substituía... 50 e lá vai fumaça, né? 51. 51. Que substituía o promotor. O senhor fez direito aqui? Não, aqui não tinha. Alagoas. Foi Alagoas. Então eu fui nomeado adjunto promotor. O meu promotor era o filho do desembargador Dom Vicente, que era o promotor e foi requisitado pelo governo federal. Foi para Brasília. E eu passei meus 5 anos de faculdade como promotor. O que eu estava querendo dizer é que você tem Não era concursário, era... Você tem uma biografia muito grande, mas a gente vai pegar um aspecto disso tudo, porque você, muito jovem, secretário de Djalma, participa de todo o governo dele, depois de todo... Você é advogado de Djalma preso, mas a gente está querendo pegar um aspecto da sua vida, no momento, logo após o golpe, né, os contatos que você teve com a advogada pernambucana Messi Albuquerque. Exato. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre Messi e o que você fazia com os trabalhos que você fazia com Messi. Exatamente. Olha, Messi, eu conheci Messi na auditoria. Recife? Em Recife. Fui para lá, então fizemos uma amizade comum, de advogado para advogado. Aconteceu então que Messi, algumas coisas tinha, era os inquéritos. Na época não era somente auditoria, começava a formação de culpa, era aqui, no juizado normal. Então, ela me mandava alguma coisa para que eu defendesse aqui. E a maioria de pessoas do Rio Grande do Norte, né? Exatamente, cliente dela, que ela mandava para cá. Então, começamos a essa correspondência de trabalho. E uma parceria. Conjunto, uma parceria de trabalho conjunto. Teve casos, como eu já contei, de que a auditoria juntava 10, 20, 30 processos, ela com 3 dias para apresentar razões da defesa de cada um. E ela então não tinha tempo de fazer. Então me mandava um emissário, chegava aqui, eu não me lembro do nome do rapaz, que era lá na Ribeira, dizia um teatro que tinha uma pensão lá. Que a filha dele também foi processada. Você está falando de Salomão, Sarmento e de Onari? Porque ali vizinho tinha o Hotel Central, né? Hotel Avenida. Avenida que era de Salomão Sarmento. Pronto, exatamente. E Salomão hospedava de graça os emissários
de Mécia, e ele me trazia a documentação para eu preparar a defesa de gente que eu nem sabia o nome às vezes, nem conhecia, porque a auditoria forçava a barra em cima dela. Então, a partir daí, a minha amizade com o Mécia ficou muito grande. Eu passei a ser correspondente dela aqui, e ela... Isso após 64. Pós 64, 68, já entrando na década de 70, que foi quando o grosso dos processos pegou começaram fogo. a rolar. E como era o jeito dela, de Mécia? O jeito dela, ela era brava, Aparentemente não, eu não sei. mas para ter aquela quantidade de confusão Pois que é. ela entrou, quantidade de gente que Teve ela uma defendeu. época que eu não me engano, não sei bem quando foi, acusaram Mécia de que ela advogava muito, porque era ligada a militares, tinha uma influência lá dentro. Os militares tinham alguma influência junto a ela, Tem sempre gente que queimar, né? queimando. E ela então se preocupou com isso. E eu me lembro que fiz uma carta a ela, dizendo que conheci o trabalho dela, vi a luta que ela teve lá, e que ela podia usar aquela carta para todos e qualquer fins que precisasse. Por isso. Porque eu conheci de perto e via o trabalho dela. Ela defendeu mais de 700 pessoas, né, Alberto? É muita gente, né? Porque, na verdade, ela tinha esses contatos como o teu, né? Tipo assim, dessas 700 pessoas, eu acho que seguramente, pelo menos umas 120 é do Rio Grande do Norte. Exatamente. E você acabava fazendo parte dessa rede. Perfeito. Quando não era o advogado, que ela era lá, vinha alguma coisa para mim. E era você, seu pai, João Maria... Otto Guerra. Como é? Porque, na verdade, você também tinha um grupo que ajudava nisso tudo. Quando começávamos a requerer habeas corpus, porque as prisões eram ilegais, pelo menos constitucionalmente eram ilegais. Então, nós começávamos a requerer habeas corpus. E chegava o doutor Otto com uma máquina debaixo do braço, na minha casa, minha irmã Dora batendo numa máquina, papai nota e eu nota, e ele também nota, preparando 8, 10, 20 habeas corpus, para Carvalho Neto levar para lá, que era deputado federal. Era ele que fazia o elo também. Exato, Carvalho Neto era o deputado federal, levava para dar entrada lá no superior, ou militar. Uma força-tarefa, né? Pois é. Então isso aconteceu muito. E você lembra assim, algum caso peculiar que aconteceu nessa tua trajetória que envolvia essa parceria com o Mécia? Então, quer dizer, passou de 64 até o final, porque a fase braba vai até 78 por aí. 77. Até depois, quando termina a questão da luta armada, o desaparecimento, mas os processos continuam, né? Continuaram. Pois é. E isso era muito trabalho, né? Olha, Djalma Maranhão, por exemplo, foi condenado a 16 anos de cadeia. No processo dele foram 4 ou 5 pessoas também condenadas. 80 e tantos saíram do processo. Ou porque não havia prova, o que era. Então o que aconteceu? Djalma condenado a 18 anos, a 16 anos. O auditor, a auditoria é formada por 3 militares e um auditor. O auditor vai do começo ao fim do processo. E esses militares que julgam passam 3 meses lá e são substituídos. É tenente, coronel. Só para compor mesmo, não entende nada. Exatamente, porque para dizer, receber as ordens do que tem que fazer. E o auditor, então, é que dá um parecer jurídico a respeito. O voto. Djalma teve um voto favorável do auditor, por falta de provas. Ele recebia dinheiro de Cuba, As coisas mais loucas, Rússia. né? Não, eu era secretário de Finanças, eu sabia demais que não havia nada disso. Tinha o ouro de Moscou, não, né? Pois é. Então, quer dizer, o auditor, no caso de Djalma, votou pela absolvição de Djalma por falta de prova. E os 3 condenaram a 16 Então, quer dizer, anos. na verdade é o seguinte, no momento que você estava fazendo habeas corpus, essas petições todinhas relativas a pessoas do Rio Grande do Norte, você também já acompanhava o caso de Djalma. Perfeito. Conta aí um pouco aí como é que foi esse cerco a Djalma Maranhão, porque foram muitos IPM, né? A nível federal, estadual e municipal, né? Botaram para quebrar, né? Eu estava na prefeitura e Edgar Smith Filho,
se você que deve conhecer, advogado, era meu assessor lá no gabinete, eu secretário de Finanças. Quando ele chega lá no meu gabinete, diz: Roberto, acabaram de prender Djalma. Aí eu, mas como faz? Agora, vai descendo aí. Eu olhei pela janela do primeiro andar, que era a minha secretaria, e ia saindo o carro do Exército e Djalma ia lá. Pois bem, levaram Djalma para o quartel-general. Pediram para ele renunciar ao cargo de prefeito. Mesma história do teu pai, 35. Renunciar o cargo de prefeito, que não tinha problema, podia voltar para casa. Aí ele disse que não, alegando que não teria coragem de olhar no grande ponto para as pessoas que votaram nele. Na época ele estava preso, antes de ir para Fernando Noronha, você teve contato com ele? Muitas Como é que vezes. foi isso? Foi preso aqui no quartel da polícia. Eu me lembro que uma vez eu ia levar porque os advogados dele, de Djalma, no Recife, eram os irmãos Brito Alves. Antônio e Roque Brito Alves. Tem carta desse lá. Tem, e que eu fui que indiquei os dois, porque eu tinha sido auxiliar de acusação dele no caso de Edson Maranhão, que foi um caso famoso aqui. Heber. Edson Maranhão. O pai de João falou. Ah, eu sei. Edson, o cara aqui. Que a mãe O careca que estava foi envolvido. Pois é. Então, eu era promotor e funcionei na acusação com eles. E fiz amizade com o Antônio Alves. Djalma eu indiquei e eles assumiram a defesa de Djalma. Pois bem, então nós fazíamos, eu indiquei e ele, o que eu ia dizer, meu Deus? Você está falando de a indicação de Roque para acompanhar o negócio em Recife, mas ele em Natal. Eu aqui em Natal acompanhava. Pois bem, então um belo dia eu tinha de levar um documento, qualquer coisa, para lá e conversar com o Djalma para levar para... No quartel da polícia. No quartel da polícia aqui. Chego lá, não podia entrar porque ele estava preso, só podia convidar na quarta-feira. Mas eu fui professor de Direito Penal e Constitucional lá, e tinha um oficial de dia que eu tinha sido professor dele. De fulano, olha, o Exército proíbe que se fale com preso político aqui. Mas eu tenho de viajar amanhã e precisava falar com o Djalma, um assunto da defesa dele. Ele olhou para um lado para o outro, chamou um soldado: fica aqui. Se vier algum carro do Exército, você avisa para o outro que ficou no meio do caminho, que a escada era um L. Fica lá, você com esse avisa para esse e esse lá para cima. E eu então sairia do apartamento de Djalma para o coronel que estava doente lá no quartel, no hospital de polícia, isso, não no quartel, no hospital de polícia, que estava lá hospitalizado. E eu então sairia para lá, eles avisavam, e eu saía não havia nada. E eu então falava, dito feito, fui para lá, conversei com o Djalma, peguei o que era preciso e levei para lá. Mas era desse jeito. Eu advogado, não podia falar. É tudo muito tenso, né? Eu, advogado, não podia falar com o Djalma, porque não permitiu. Então, na quarta-feira é que tinha de 2 às 4 horas da tarde, podia ir lá conversar com ele. A família tudo só tinha sido nesse dia. Aí você ficou tendo esses contatos, aí depois ele vai para Fernando Noronha. Exato. Daí ele foi para Fernando Noronha, mandado para lá. Aí você acompanhava a estadia dele lá com tudo atrás de quem? Não, de lá ele conseguia mandar alguma carta, alguma coisa para mim. Pois bem, e eu então fazia o que ele me pedia, que eu podia providenciar, eu providenciava. De lá então ele saiu, foi para o quartel em Recife. Ficou lá no quartel. Aí depois foi para o Rio e a embaixada. Não, peraí. Foi para o DEB, quartel do DEB em Recife. Preso lá. Então, um desses habeas corpus que ele requereu foi concedido pelo Superior Tribunal Militar a ele. E nada de cumprir. Veio o habeas corpus,
foi dado o habeas corpus e nada de cumprir o habeas corpus. Eu então fui ao Recife. Eu digo, eu vou enfrentar, vou lá ao quartel procurar saber. Peguei a cópia da sentença que eu tinha recebido. Aí, olha, está aqui no dia tanto, assim, foi encaminhado aqui o comando, esse habeas corpus, e fazem 3 ou 4 dias e não cumprem. Aí o oficial de dia disse, um minutinho, que eu não estou bem ao par disso. Foi lá para dentro, disse, olha, eu falei com o comandante, ele disse que recebeu agora. Eu falei, que ia ter acabado de receber. E que daqui para amanhã ele cumpre. Bom, tudo bem. Agradeci, fui embora, agradeci pela presteza, porque eles estavam cumprindo a habeas corpus. Você acabou virando Ministério Público, fazendo a provocação, né? Aí Dona Dália estava lá no Recife, porque ele estava no quartel, Dona Dália estava no apartamento na Recife. Fui lá, em Casa Amarela. Aí, Djalma, saindo de lá, ia para Dona Dália, lá para o apartamento. Eu digo, Dona Dália, não dá certo. Eu, por exemplo, fui advogado de vários em Natal, no quartel-general, no quartel de polícia. O caso de Hélio Vasconcelos. E foi preso, saiu, prenderam ele, não foi? Foi, ele saiu, cumpriram o habeas corpus, soltaram. Aí ele disse, eu quero chamar um táxi. Aí ele disse, bom, não pode usar telefone. Aí disse, então, aí ele foi, ficou na calçada, esperando um táxi. Aí, disse, aqui não pode ter de andar. Ele saiu na esquina, o carro do exército prendeu e tirou do RI, levou para o RO. Pois bem, eu digo, então eles fazem isso, cumpre e prende depois. E alegam o quê? Novos fatos. Pois bem, aí se ele não pode ficar aqui. Aí fiquei lá com ela, com um pedaço chega de Djalma. Djalma, entra aqui. Vamos sair daqui. Mas eu lhe digo no meio do caminho. Dona Dália já sabia. Um amigo meu, Geraldo, que era casado com uma prima minha, Naide, casado filha de Sandoval Capistrano. Eu me lembro já do nome, Geraldo, que tinha, o irmão dele tinha até uma banca lá no Grande Ponto. Eu digo, Geraldo estava lá e tinha ido estava fazendo um brevet. E me emprestou o carro para eu ficar lá. Eu tinha pedido a ele para ficar com o carro dele, que depois ia buscá-lo. Aí botei ele no carro, fui apanhar de Geraldo, peguei, e disse, já você vai ficar aqui e amanhã você vai embora daqui. Mas você, bom, Djalma, você que resolve. Aí ele concordou. Fui ao aeroporto, fui à companhia lá, comprei uma passagem no nome de Zé Nascimento, não sei de quê, que nessa época eu podia. Não tinha o rigor de saber, fulano, não tinha nada disso. Ele embarcou e foi embora. Foi quando entrou no apartamento, foi para o apartamento de Nato Paris. Dessa vez, no Rio. Lá passou um tempo, fez uma carta ao Rio Grande do Norte. Aí você fala para Djalma para ele decidir. Exato. Então ele resolveu ir para a embaixada do Uruguai. E então fez um manifesto ao Rio Grande do Norte, baixando o pau na Revolução. E asilou-se na embaixada de lá do Uruguai. Passou 2 ou 3 meses, até que conseguiu o visto para viajar para o Uruguai. Foi embora e ficou lá. Lá ele ficou como? Mandou pedir máquina de escrever, mandou vender uma máquina que tinha de tipografia, que foi Carlos Lima que comprou, que era a Livraria Lima. Me comprou. Então eu fiquei como correspondente dele, mandando as coisas para ele. E já se adaptando para fazer as defesas dele lá. Papai já tinha advogado a ele para a aposentadoria dele, que ele foi
demitido por Aloysio ainda. Aloysio Alves. Foi demitido da prefeitura. Deu uma geral, né? Ele era da Secretaria de Cultura da prefeitura. Tinha sido nomeado. Tinha lá uma nomeação que ele tinha feito. E como também professor do Estado. Foi demitido dos dois. Papai foi à justiça e conseguiu a aposentadoria para ele. E eu ficava, todo mês eu mandava o dinheiro para lá. Tinha um amigo meu. E sempre com portadores. Tinha um amigo meu no Banco do Brasil, que eu ligava, fulano, é Piataro, não sei o que é Piataro. Você. Humberto? Não era Humberto, não. Mas tinha um Humberto Piataro também no banco. Era o irmão dele. Pois bem, eu dizia, pode transferir. Eu não sei como era, ele transferia para Djalma o dinheiro. Ele ficava 1 mês, 2 meses, aí pedia, mande que eu estou aperreado. Aí tem várias cartas, inclusive para a mamãe. Que é as cartas que Carlos Lima publicou. Pois é, pedindo a remessa de dinheiro. Tem outros que ele mandou uma relação de amigos para pedir dinheiro, imagina. Que não tinha como se sustentar. Ficou brava a situação em Montevidéu. Pois bem, até que ficou lá, Dona Dália tinha vindo para aqui e ele morreu lá. E nesse meio tempo, os processos contra ele você também acompanhou ou era Roque que fazia? Era Antônio e Roque. Você acompanhando? Eu acompanhando, era correspondente aqui e ele lá, na auditoria, era Antônio. Esse é aquele processo que tem de Djalma Maranhão e parece que mais 69 pessoas. 84 da primeira vez. Quem era que estava acompanhando aquele? Eram os irmãos Roque? Não. Aquele Não, quem era? cada um procurou seu advogado. Sim. Eu fiquei com bem uns 40 naquela época. Aqui. Entendi. Já tinha tido conhecimento com o Messer, porque esse processo vinha rolando há muito tempo, e eu fui fazendo amizade, e muitos Messer defendia. Outros, tinha outro Trindade, como era o nome dele? Boris Trindade. Boris Trindade. Boris Trindade, outro. E tinha mais um ou dois. Gerson, tinha um Gerson, não sei o quê. E o Paulo Cavalcante não mexia muito nessas coisas. Qual? Paulo Cavalcante. Paulo, não. Era mais de Porque ele também era perseguido, né? Era perseguido. Muito embora tivesse uma posição correta, tudo isso. Mas era mais, não recebia o patrocínio desse povo, não. Então, foi essa luta que a gente teve de travar aqui. O senhor falou muito de Djalma, do caso de Djalma e tal. E essas outras 80 e poucas pessoas, assim, começou uma casa às bruxas, né? Qualquer pessoa podia ser considerado comunista e seria processado. Olha, meu Deus, bastava você dizer, ô cabo fulano, eu ouvi dizer que Ciclano era comunista. Olha, teve um cão uma vez que eu fui, ainda não era auditoria ainda, era na justiça comum, que fazia a prova. Veio de lá um processo. Uma testemunha aqui, para lá, foi ouvida, eu lá, assistindo, em nome de Djalma e de outros. Aí te perguntaram, o senhor sabe que Djalma Maranhão era comunista? Sei, era comunista. Aí eu esperei, quando terminou a minha vez de perguntar, eu perguntei, me diga uma coisa, o senhor sabe o que é comunismo? O cara parou e disse, não, mas me dizia o que ele era. Pô, isso foi a boa prova que estava sendo feita. Me dizia, mas me disseram que ele era. Ah, por ouvir dizer, por ouvir dizer. Tá bom. Então, eu peço que conste que ele não sabe o que é comunismo e que diz que ele já não é comunista por ouvir dizer. Agora, só para quem mas era assim. Só para quem está nos assistindo, Roberto, quer dizer, o esquema é o seguinte, você entrava, a pessoa tinha um problema, você fazia um habeas corpus. E esse material ia para uma outra instância, né?
Superior militar. Então você começava daqui, Ou superior militar, ou às vezes já o supremo. aí que tinha que ter um suporte de alguém como Messia, ou um Boris, ou outro Exatamente. advogado. Tinha que ter a questão local com a outra instância, né? Quem dava assistência a gente aqui era Carvalho Neto, no Rio, que era no Rio nessa época, né? E aí com isso também foi criada toda uma rede, né? Que tinha Pois é. Natal, Recife, Rio de Janeiro, porque Brasília naquele momento Não existia. tinha, não tinha. Não tinha, né? Tá Mas tudo. quando chega 68 com as 5, que aí eles proíbem o habeas corpus. Coisinha, proibido o habeas corpus. E como é que fazia nessa época? Não tinha que fazer nada. Era esperar para ver o que ia dar. A mercê, né? Pois é, acabaram com habeas corpus. Olha, quando em 1982 a Luiz foi já tinha sido punido, porque Dinato tinha conseguido caçá-lo. Ele passou 10 anos. Em 79, ele foi até Anistiado. cumpriu a pena dele, né? A suspensão de 10 anos. Foi candidato a governador. Eu fui candidato a senador na chapa com ele. O que aconteceu? Golbery da Costa e Silva, que era a cabeça da Revolução, com os militares lá, os presidentes militares, baixou um ato que não foi o AI-5 ainda, que dizia o partido existia a Arena MDB, tinha sido consentida por eles, porque tinha até uma coisa interessante na fundação do MDB. Precisava ter 6 senadores aliados para fazer o partido. E o MDB só tinha 5. Castelo Branco, que na época era o presidente, conseguiu, com um amigo dele, senador, para se filiar ao MDB, para poder ter 5, e dizer lá fora que existia oposição, o MDB. Era tanta Era do oposição, sim, senhor, né? era tanta oposição que a Assembleia Estadual aqui eram 40 deputados. Nessa eleição, 66, o MDB elegeu 3, eu, Pedro Luciano e Geraldo Queiroz. A Arena, 37. Era um rolo compressor, né? Sendo que era Arena Verde e Arena Vermelha. Foi depois que de Aloysio foi caçado, aí veio essa história. Mas era um Então quer dizer, entre 64 e até a morte de Djalma, você de alguma maneira acompanhou todos os processos. tudo. Dele eu acompanhei tudo. E assim, em termos de inquérito, Djalma morreu ainda com os bichos funcionando, né? Como? Os processos ainda em andamento, já estava tudo já condenado. Não, ele foi condenado. Eu disse a ele que ia recorrer aqui, eu instruí os virtual para recorrer. Ele disse, não precisa recorrer não, porque não adianta. Vão dar, a sentença que deram agora é um tribunal, vai fazer a mesma coisa. Deixa, a história vai me julgar. Foi aquela resposta que ele me deu. Mas nós recorremos. Mas nessa época... Mas aproveitando o Aí- embalo, Roberto, fala aí um pouco sobre Djalma Maranhão, né? Porque eu acho que fala-se muito do político, fala muito do caba que gosta no meio do povo, mas eu queria, quem era Djalma assim na intimidade do poder, né? Porque tem uma frase que eu ouvi de uma gravação que nós fizemos com o Moacir de Góes, que o Moacir de Góes ele é muito enfático, Djalma dizia, eu tenho nojo de corrupção, né? Exato. Não, isso aí era tranquilo. O apelido dele era o Caudilho, né? Jogava pesado. Porque era, quando queria uma coisa, queria mesmo. Agora, eu me lembro que teve uma vez que eu recebi um dinheiro, se eu não me engano, do Ministério da Educação, para o programa dele, de Pé do Chão também se aprende a ler. Eu era secretário de Finanças, então ele contou, e esse dinheiro eu tive de pagar um bocado de troço da educação por ele. E Djalma não sabia desse pagamento. Achou que não tinha, que ia contar com isso, né? E numa reunião eu disse, Roberto, esse dinheiro nós vamos fazer e tal coisa. Djalma, esse dinheiro não existe mais, existe somente tanto, que o resto foi pago. Mas não é possível.
Era a ira santa que o povo chamava. Aí eu bati na mesa e disse, com licença, me levantei e vim sair. Saí, fui embora para casa. Eu mal cheguei em casa, chegou a Djalma. Roberto, homem, acabe com isso. Eu estava contando, ia com esse dinheiro para fazer tal coisa, fazer não sei o que, e eu não sabia que tinha esses outros compromissos que tinham sido pagos. E eram inadiáveis esses outros pagamentos. Não sei se era de professor ou que diabo era. Pois bem, eu disse, mas não estou pronto para levar grito, não. Disse, olha, eu não lhe grito nunca mais. Não é dos poucos, né? Agora, uma vez eu estava com ele lá, quando chega Paulo Macedo, que era o oficial de gabinete dele. Chegou, Djalma estava lá dentro, afobado com o quê. Comigo ele não gritava mais, né? Eu conversando com ele. Aí, Paulo abriu a porta, olhou, Djalma estava, fechou. Djalma viu, né? Continuou. Um pedaço, Paulo abriu de novo, olhou para ele, fechou. Aí, o que é, Deus? Paulo Macedo tem alguma coisa para me dizer e está com medo que estou com a cara feia aqui dentro. Não quer falar comigo. Aí foi para junto à porta, as coisas dele, né? Ficou lá. Quando o Paulo fez assim, ele empurrou a porta e fez. Onde já Paulo deu uma carreira. E tem aquela história do cônsul, né? Aquela é verdade, aquela história do. É verdade. Geladeira cônsul, conta aí. Essa, que parece piada, né? Não, foi uma piada mesmo. Tinha uma geladeira consular que mandou-se consertar. Que estava com defeito, mandaram consertar. E tinha chegado aqui o cônsul da França, se eu não me engano, que marcou que iria visitar Djalma qualquer hora. Ele se esperou. O governador e o prefeito sempre recebiam a visita de cônsul, né? E eu estava lá com ele quando chega Djalma, Paulo, Djalma, eu entendi também, o cônsul chegou. Aí, tudo bem. Ele Djalma, um momentinho, foi lá, botou a gravata, estava sem gravata, ajeitou o paletó, não sei quem, o moço todinho, mande um concentrante. Não, aí entraram 2 cabeceiros carregando o achão na mão. Olha o esporro. O moço todinho, botou gravata, tudo, que ele tinha guardado lá no canto, no gabinete tinha um lugar que E festa, ele era festeiro, né? festeiro. Ele andava mesmo no meio da galera. Homem, era em todo o que você imaginar, ele fazia. Ele falando com o Ribamar. Ribamar dizia que ele dizia, vamos lá comer caranguejo. Ele saía com roupa e sem camisa comendo caranguejo. Olha, tribo de índio. Como é o que se chama a bebida dele? Cauim. Cauim. Pois é. E fui muitas vezes com ele tomar cauim. Que ele saía, rodava tudo. Essa. Como é o nome, meu Deus? De danças antigas. Araruna. A sociedade era Araruna, de danças antigas e não sei o que mais. Sempre desaparecido. Sempre desaparecida. Mas bem, foi ele que deu suporte, fez tudo. Conseguimos local para eles trabalharem, para eles fazerem. Caldas Moreira, o povo de Caldas Moreira, Reis, tudo, né? Ele chamava o cascudinho do povo. Porque E ele gostava, né, disso. demais. Não é aquele negócio de político que fica para tirar onda mas ele dele. gostava mesmo. Ia pro grande ponto. E ele era de beber ou só tirava onda? Não, bebia muito pouco. Quase não Se bebia. tivesse a mesma animação para ir para esses lugares beber, tá lascado. Tá lascado. E Luiz Maranhão? Luiz, eu tive convivência com ele bem menor, porque eu não tinha muita ligação. Mas tinha uma convivência muito boa. Fui advogado dele tanto, em algumas coisas. E também muito discreto, né, Luiz? Muito discreto. Demais. Demais, um homem sério. Ele chegava e dizia, olha, vocês desses inquéritos, se perguntarem os comunistas do Rio Grande do Norte, eu e Vupiano,
e pronto. Aí tinha um outro que dizia fulano de tal, mais cicrano, que queria ver o bolo, né? Você Mas chegou a ele- advogar para Luiz. Cheguei. Ele estava naquele inquérito, estava todo o pessoal do Partido Comunista, né? Vulpiano e o resto da turma, né? Tudinho. Teve tudo. Quer dizer, Luiz era um manso, né? Demais. Um homem culto. Você chegou a ter contato com ele na clandestinidade, né? Tive, sim, eu estou dizendo. Conta aí, você contou pra gente anteriormente, lá no Rio de Janeiro, Decano. como é que foi lá? Na casa do decano, ele me chamou, porque queria conversar comigo, dava um recado para a mulher dele e uma encomenda. Não me lembro o que foi. Eu estava lá, Sempre muito calmo. muito calmo. Sempre foi assim. Era uma figura. Já Vulpiano era o inverso, né? O Pino era meio. Como era o jeitão de Vulpiano? É isso que eu contei a vocês. Ele gostava de tirar onda. Gostava Ora, de meu contar a história. E foi, você foi para a reunião lá de Ibiúna, e eu disse, infelizmente não. Não eu tinha tava nem doente. idade, né? Infelizmente eu estava doente. Quer dizer, como quem disse, se não eu estava lá nisso. E foi no Comitê Central, acabaram o Comitê Central, vocês, como é que eu sou presidente de quê? Comitê Central? Isso não existe? Não existe. Aí foi verdade, fulano, Roberto Botado, estão no Comitê Central. Ele disse, tá, Roberto, botaram você e tiraram de Vileno. Ó, você fez um primeiro livro, Roberto, que é Djalma Maranhão, Memória de um Secretariado, que é interessante porque ninguém tinha escrito ainda sobre o Djalma administrador. Fala-se muito, mas você aqui mostra muitas coisas e, tipo assim, o estádio, a via costeira, aquele Tudo que negócio ele todo. fez. O estádio, por exemplo, o terreno era do saneamento. De Nath Maris doou à prefeitura. Chegaram a fazer maquete, né? Chegou, tinha maquete lá na sala do gabinete do prefeito. A maquete que foi aquele menino, o engenheiro, arquiteto, O irmão. o irmão de Carlos Sim, Roberto, o irmão de Carlos Gomes. Carlos Gomes, Moacir Gomes. Mas depois fez um outro projeto, né? Pois é, Moacir Gomes. Pois o projeto era dele. Maquete lá, bonita como o diabo. Pois bem, para começar. Começou, se instalou o canteiro de obras, estava lá funcionando. Aí quando o Djalma saiu, parou tudo. E não podia mais falar de nada. E Pécio não quis fazer nada mesmo, né? Quando Gagner chegou, recomeçou a fazer. E criou a fama que foi o homem que idealizou, que fez o. Aí você está pensando num segundo livro. Que é exatamente para contar. Mas diga aí mais ou menos, aqui você fala mais de quê? Fala de Djalma, você secretário jovem, Praticamente de Djalma. encerra o período de Djalma aqui. E o novo livro, que vai ser sobre o quê? Eu estaria dizendo, das minhas funções no Estado como secretário, que eu fui de Garibaldi, de Finanças, de Administração e Segurança, na OAB, Comitê de Anistia, os comitês de anistia, as diretas já, o Comitê Pró-Constituinte, Fundação do MDB, vice-prefeito. vice-prefeita, como dessa história para cá. É isso que eu Mas já levantou ou está tudo na cabeça? tenho quase tudo, não tenho umas coisas já. Está mais ou menos juntando que- material. E eu comecei desde a minha infância, né? Contar de como eu menino, desde o papai não aguentar as injustiças. E da minha mãe a solidariedade, né? Que era impressionante. Não tinha problema. Djalma Maranhão, desse livro aí, quer ver? Me mostra aí. Olha aqui nas costas. Roberto, poucos foram tão solidários como você na hora da hecatombe. Evidentemente certo que é um problema de tradição, atávico, hereditário. Você herdou essa fibra do velho João Maria. Todos nós e eu, em particular,
lhe agradecemos, reverenciando, emocionados, a sua atitude e desta admirável Dora, que era minha irmã, que batia as coisas também, se Quando comunicava. fazia aqueles mutirões dos processos, né? Dos inquéritos. Exatamente. Saímos da prefeitura de cabeça erguida, com as mãos limpas. Não houve subterfúgio e conseguisse colocar uma mancha no pulmão sadio das finanças municipais, que esteve sob a sua responsabilidade, comprovada capacidade e indestrutível honradez. Ficaram em cofre 100 milhões de cruzeiros. Parece que era do outro mundo, né? Nem era tanto. Cruzeiro era uma porcaria. O funcionalismo rigorosamente em dia, não estava em dia porque eu estava pagando ainda, estava começando a pagar o pessoal. E um plano administrativo quase impossível de ser superado. Você realizou o saneamento das finanças municipais, criando condições econômicas para a execução do plano de obras. Djalma não começava uma obra, ele ia, o comitê nacionalista dele, nas Rocas. Aí dizia, bom, aqui o que é o principal? É um posto de saúde, é uma escola, o que é uma biblioteca. Ele vinha, aí dizia, vamos fazer a escola. Foi lá o principal que pediram, a escola. Quando é que eu posso começar? Peraí, só começava quando eu dizia, pode começar que eu pago. Estava com dinheiro. Mas eu acho que é uma pergunta que é interessante, Roberto. Hoje, quando fala-se em programa de governo, todo mundo de última hora faz e chama especialista, né? Fale um pouco como é que Djalma criou essa rede de comitês nacionalistas, porque o comitê nacionalista, além dele ter essa vida própria, né? Ele tinha a questão dos comandos populares, né? Que também tinha festa, né? Conta aí como é que era formatada uma campanha de Djalma Maranhão em cima. O que era um comitê nacionalista? O comitê nacionalista, que ele chamava, eram as pessoas daquele bairro, daquele setor da cidade. Que As Rocas podia ter mais de um comitê? Normalmente era um só. É um só, por região, sim. Pois é. Ele fazia reunião e convocava, procurava lideranças dali, dizia, fulano, pá, eles se votavam, se ajeitavam ali, criaram um comitê. Então ficava, o que ia fazer nas Rocas, ouviu aquela pessoa, se reuniam para dizer se estava certo, se não queria, desse jeito, daquele outro. Era isso. E só começava a obra quando estava com dinheiro para fazer. É tanto que, mesmo a gente saindo, quando saiu escorrachado, com o pé na bunda, não ficou praticamente nenhuma obra que não se concluísse. Estava quase tudo, começava, tinha dinheiro para terminar. E Ribamar dizia que era um negócio de doido, porque era uma por semana uma escola, não era? Não, teve uma época, uma escola por semana. Toda semana inaugurava. E todo assado. Sabe, não, essa aí não havia gasto maior não. Você tinha sua casa, cedia a garagem para fazer uma sala de aula. Ele dava à professora o material e pronto, traz os meninos, bota lá para dentro. Você acha que quantos comitês desse tinha, Roberto? Tinha nas quintas, tinha na Roca. Fala de uns 120, dá mais ou menos isso? Não, dá não. Dá não. Dá não. Como é que funcionava a dinâmica das praças de cultura? Dá? Da praça de cultura? Porque tinha artista, tinha... Como é que funcionava aquela dinâmica? Era contratado da prefeitura os artistas? Como é que era? Ele está falando da Praça André de Albuquerque, com aquela que tinha a concha acústica, tinha a galeria de arte. Que tinha sempre eventos. Tinha lá. sempre aqueles eventos, né? Tinha. Ele fazia uns congressos aqui, que vinha Eder Silveira, por exemplo, que era de São Paulo. O Krebs, lá do Rio Grande do Sul. Carlos Krebs. Vinha para aqui, ele convidou várias vezes. Quer dizer, tem uma coisa interessante de Krebs, que Krebs levou a água do Potengi para botar no Guaíba. Legal. E trouxe um vidrinho de Guaíba para botar no Potengi, para mostrar a amizade. Né? Entendeu? Eu me lembro disso.
Porque, na verdade, eu acho que ele tinha quase que um Carlos ciclo. Galvão Creme. Ele, na verdade, tinha um ciclo. Tinha o ciclo natalino, quer dizer, para Natal, para Carnaval, para São João. Quer dizer, já tinha um ciclo. Permanentemente sempre existia. Hoje a gente vê, não é? Já tem a Páscoa, aí já tem, é um tipo de coisa. Carnaval é outro. Quer dizer, São João é outro. Aí vai todos esses foguetes populares fazia, por exemplo, trazer para o Grande Ponto, quadrilha da Uma nave catarineta, não tem foto de uma nave grande para danada ali no meio da cidade. Parava o Grande Ponto ali, botava no meio um palanque, fazer o carnaval ali. E os secretários iam ou era mais, tipo Não. assim, chegava aí? Chegava aí. Tinha uns mais chegados a ele. Mais chegados. Precisa do gabinete, por O exemplo. povo mais ligado a Marildo, o povo mais ligado a Maíldo era mais da cultura. né? cultura, né? Que era o cargo efetivo de Djalma, que ela estava exercendo. Era documentação E cultura. muita música, né? Sempre música tocando, né? Pois é. Trazia de São José, de São Gonçalo, o Caboclinho, para dar exibição aqui, na época junina. Lembra do Chiado da Botina? A música do Chiado da Botina. Roberto, eu vou trazer para você. Na próxima vez que ele vier aqui, nós gravamos com o Tovar as músicas de Djalma. Entendeu? Aí você vai gostar de ouvir, juntamente, sabe com quem? Com o Roberto Lima. E você sabe que Roberto era sobrinho de Dona Dária, né? Mas você estava. Lê o resto aí. É muito difícil apagar no coração do povo a marca de amor que deixamos enraizada. Nunca esqueça que o vilão somente leva vantagem no início da contenda. Esperemos confiantes os atos finais da tragédia. Djalma Maranhão, 1974, Embaixada do Uruguai. Você chegou a ir no Uruguai, Roberto? Não. Mas muita gente foi, né? Muita gente. Quer ver? Geraldo Queiroz. Geraldo foi. Geraldo foi lá e ele foi O lá. irmão de Mailde foi. Estudava lá, né? O irmão, como o médico. Leônidas. Estudava lá. Foi. Foram vários. Geraldo, ele conta numa matéria, né? Como ele foi lá. Procurou uma pessoa de lá importante, um amigo de Djalma, e que indicou, foi lá, teve com o Djalma. Djalma perguntou todo mundo daqui. Era uma saudade enorme. Tudo dele era saudade. A sua última conversa com o Djalma foi antes dele ir para o Rio de Janeiro? Foi essa a última. Pessoal, foi essa. E como é que ele estava? Ele saiu feliz com a saída, mas com uma preocupação enorme. Já tinha perdido o chão, né? Já vendendo casa, o diabo, porque não podia, não se aguentava na cela. Era um... Miséria. Eu tenho aqui as relações dadas por ele, das pessoas que eu devia pedir um donativo para ele, que ele mandava. E dava, todo mundo dava. Praticamente todo mundo. Na verdade, Ele naquela mandava época, enorme. ninguém esperava que seria mais de 20 anos, né, Roberto? Não, e quando veio no dia da Revolução, eu no gabinete com ele, ele vira para mim, aí, tá, Mourão tá não sei aonde, fulano tá vindo para Minas Gerais, vai prender o povo, não sei o que. Aí ele disse, olha, eu passei 30, sofri um bocado. E demorou. Tomara que essa não demore como a outra não. Ele tinha essa... Ele disse, tomara que não demore. Demorou muito mais. E a outra coisa, um dia desse quem estava publicando foi o chargista Cláudio Oliveira. Cláudio. Ele cita a conversa que ele teve com um dirigente do Partidão, que naquele comício histórico lá do Rio de Janeiro, quando Djalma ouviu aquele negócio, vai dar problema. Diz que é dos poucos, isso aqui vai dar problema. Pois é. O jogo era pesado. E o problema também começou
quando a gente foi fazer aqui um comício com Brizola, veio para cá. Muricy, né? Um pouco Muricy. Brizola baixou a lei em Muricy. Aí Muricy endoidou. Começou a perseguir tudo que podia. E ali no grande ponto. Maiorana. Fujão e traidor, né? Fujão, traidor. Aí o homem doidou. Foi ele que prendeu o Djalma. Diz que até então o Djalma tinha uma boa relação com as Forças O Armadas. homem Né? tem retrato dele com as Forças Armadas, até com o Castelo, Castelo Branco, né? até com o Castelo Branco. Mas depois ali ficou malhado, né? É, acabou. E como é que foi quando o Veras veio pra cá? Porque ele tocou o terror aqui, né? O quê? Aquele Veras. Os dois Ai, meu Deus. delegados Era. do Adalberto. DOPS de Pernambuco. Era. Esses caras botaram Domingos e o Veras. e Veras. Esse povo jogava pesado, não era daqui, né? Porque enquanto você estava conversando com o povo de Natal, Você não tem o ato de Aloísio demitindo o povo? não, Eu tenho. aí eu quero. Pronto, Aí a Luiz passou o rodo, né? passou o rodo. Era governador? A chance que ele tinha para tomar conta da política daqui, né? Djalma chegou a dizer com o Muricy que Muricy tinha traído ele. Porque dialogavam, conversavam. Tinha uma relação cordial. Quando o Brizola chegou, esculhambou tudo. Malhou, né? Mas foi um. Mas quer dizer, Roberto, depois disso tudo, a gente podia fazer assim uma síntese, né? A gente está falando de histórias. Eu aqui, disse né? que tinha aqui que você falou, e que eu quero. O que foi? Como? Eu disse que tinha. O ato de Aloísio botando todo mundo para fora. Tem, mas ele está publicado em várias coisas, Mas o que também está muito de Tem olho, um caderno sobre anistia. Foi publicado no livreto de Azul. Com vários depoimentos, inclusive tem um meu no meio. Que eu acho que tem publicado esse ato dele. mas você... Resolve demitir, afastar, transferir. É bem a Luiz Alves, né? Sair perseguindo Isso e né? aquilo, pá. Ele perseguiu mesmo. Botou todo mundo pra fora. Mano. Porque anos 60 muita gente endoidou, né? Aqui no Pois estado. é. Agora você ainda tem muito material e está querendo organizar esse material, né? Perfeito. E no meio disso tudo tem as cartas de Mércia, né? Eu vou pegar tudo, o que eu tiver aqui, pode ser até o outro que você não tenha. Eu vou. A gente olha o que tem e o que não tem, né? Pois é. Agora eu queria que você me desse uma cópia das que você tem. Não, eu tiro a cópia, Tá deixa aqui, pode deixar. Pois tá bom. Mas então quer dizer, para sintetizar, Roberto, você, desde os anos, digamos, Djalma, ele é eleito em 60, né? 56 primeiro. Né? Não, ele é eleito, Nomeado. estou falando Ele é nomeado. de 60. Agora, ele Foi foi nomeado em nomeado 56. 56. Você já teve contato com ele ali em 56? É o seguinte, eu, aluno do Ateneu, e ele professor de educação física. 56. Muito amigo, brincava muito comigo lá no Grande Ponto. Eu ia depois, me contava com ele, batia papo, tudo isso. E você só naquela teve coisa. idade a partir de 60. Pois é. Aí fui pra quando eu fiz o vestibular, frequentava, eu era promotor E estudante. estudante do Que primeiro ano, ano. 51. Quer dizer, o cara de primeiro ano já era promotor. Fui nomeado adjunto promotor, que era, o governo nomeava normalmente um acadêmico de direito, que é substituto do promotor. E até quando o promotor está de férias, então ele assume. Viaja, o negócio, ele assume. Mas o meu foi posto à disposição. E eu fiquei, assumi com 17, eu não tinha nem 18 anos. Tinha terminado de fazer essa. 18 anos. Eu estava com 17 anos, fui nomeado adjunto promotor. Isso não existe hoje, né? Hoje é esquisito. Assumi, mas não tinha. Tive exercício. Aí com 18 anos eu era promotor. Passei 5 anos de exercício. Aí fui promotor aqui. Natal tinha 6, eram 8 promotores. Macaíba era 1, eu era de Macaíba.
A primeira substituição era Macaíba. Esse inquérito de João da mãe de João Faustino, eu vim substituindo, porque os 8 afirmaram suspensão. Aí caiu na minha mão, eu peguei. Quando eu fui no cartório, avisaram, vai ter aqui o processo para você de falar. Aí, aqui ali tinha, afirma suspensão e consciência, os promotores. Outro. Aí eu peguei, fui buscar. Eram 3 volumes dessa altura. Vixe Maria, eu vou também dizer, afirma suspensão e consciência, deixa para lá. Mas tinha levado para casa, aí cheguei para pai, olha, recebi isso agora. Eu vou afirmar a suspensão, porque para mim é muito difícil isso aqui. Aí ele, Roberto, você está começando agora. Se você tiver medo das coisas, você não vai para canto nenhum. Em frente, meu filho. O que eu puder lhe ajudar, eu lhe ajudo. Em função disso, eu quero fazer 2 perguntas para você. A primeira é sobre o teu pai. João Maria Furtado, hoje ele é muito conhecido por ter feito o livro Vertentes. Vertentes. Ele escreveu alguma outra coisa? E fale um pouco do teu pai, porque de qualquer maneira, teu pai acabou sendo também muito um espelho, né? Dessas coisas que você faz. Fala um pouco sobre a figura de João Maria Furtado. Não, o papai foi, eu lhe contei o de 35, não é? Uhum. Já com João Câmara. Pois bem, aí veio de lá, João Câmara conseguiu que ele fosse promovido, ele voltou, o tribunal absolveu, tirou da denúncia, então reassumiu. E João Câmara conseguiu que ele fosse promovido. Aí foi promovido para Natal eu vou. Que ele tinha dito a João Câmara uma vez, só sai daqui se for para Natal. Pois bem, o João Câmara conseguiu, com o governador da época, que eu não me recordo bem quem era, ele veio, criaram a 5ª vara, a vara criminal, para ele vir para cá. Ele foi nomeado. Pouco tempo depois, 6 meses depois, extinguiram a vara, ele ficou em disponibilidade. Aí ficou advogando. Mas, Roberta, a outra negócio é o seguinte, ó, tem uma faceta sua que pouca gente conhece, que você sempre foi um cara esportista, né? Talvez você com essa idade de 91 anos, talvez eu acho que o esporte talvez tenha segurado claro, um pouco. Você chegou a fazer caça submarina? Se eu fiz, eu fui tricampeão aqui do estado. Eu mergulhei na Bahia, em Pernambuco e em São Paulo, um campeonato brasileiro. Com arpão e tudo? Claro, e nós fomos para aqui uma equipe, eu, o Wilson Collier, mais 2 ou 3, fomos para São Paulo, numa rural minha, por terra, para lá, para Ilha Bela. Fomos para Ilha Bela. No primeiro dia, o nosso barco deu um prego lá, a equipe quase não mergulhou. É tudo peixe grande, era pegado? É, para qualquer peixe, tipo de peixe, o que aparecer. Pois bem, então... Era com Não, seria, embaixo, só no naveta mesmo. Uhum. Vai chegar aí a quantos metros um negócio desse? Olha, o normal é você ir a 7, 8, 10 metros. Uhum. Muito. Agora, descer mesmo, eu uma vez caiu uma arma de um amigo meu, aqui em Natal, aqui em frente. E foram buscar, não conseguiram. Aí eu tentei, peguei 22 metros. Apanhei, eu cheguei, quase se acabando. pulmando. E fora esse negócio de caça submarina, o que mais você praticou em termos de esporte? Vou dizer agora Daqui. mesmo. Porque é uma faceta que ninguém conhece, né? Assim, conhece mais do advogado e tal. O que é interessante é aproveitar para... E toca violão, né? Eu soube que você também gostava da boemia. Quando eu fiz a cirurgia de um aneurisma na aorta, me cortaram, estragaram uma corda vocal. Eu passei, Roberto, 6 meses sem dar uma palavra. Olha a coisa pior do mundo. Doido para falar e sem conseguir. Aí voltei para São Paulo, fiz uma cirurgia, o médico explicava. 2 cordas vocais funcionam assim. Uma parou e a outra não encostava, não tinha som nenhum. Botaram um calço nessa
para essa fazer isso. Eu que cantava, tocava violão, o diabo perdia a voz. Tudo MPB? E Gostava fiquei- de tocar o quê? Serenata, Música de boemia. de boemia. Agora, antes de você ler aqui, você foi sócio de uma grande figura aqui de Natal chamado Tota Zerúncio, né? Ai, Maria. Quer dizer, quando eu falei isso um dia Eu desse, não eu vi falei aquele para papel. Mouzinho, para Fernando Mouzinho, aí eu mandei as cartas, ele endoidou, porque É. Tota era uma grande figura, né? Demais. Porque quem tiver assim nas coisas sérias não imagina que você é o cabo da pesca submarina, o cabo que gostava de tocar violão. Nossa, eu não fazia nada disso. Era tipo Gostava de farra mesmo. O mais esculhambado do mundo. Eu tenho até umas coisas dele aí para publicar. Conta umas histórias de Tota, das boas. Porque ele é desmantelado, né? Homem, tem tanta que é assim. Mouzinho, Deixa eu anotar para lhe dar. tá bom. Porque Mouzinho me contou uma que lá do América, que ele lá de cima urinou no povo que estava dançando carnaval. Tota Zerúncio é por aí, né? Que era casado com a irmã do Mouzinho. Você está olhando agora essa parte mais ligada a esporte, né? Isso aqui faltou um monte. Mas esse negócio o outro cabo que gostava muito é aquele. Tá faltando uma página aqui. Aquele músico bem famoso argentino que tocava bandoneon. Cadel. Não, Gadel não tocava, não, Gadel cantava. Estou dizendo, era aquele. Piazzolla. Piazzolla, ele fazia isso. Mexia com caça submarina, sabia? Astor Piazzolla, eu achei esquisito, porque um músico, né, fazer negócio de caça submarina. Olha, eu fui o seguinte. Eu fiz caça submarina. Eu fiz iatismo lá no Yacht Club. Eu tinha um barco lá. Eu nadei. Joguei futebol. Joguei voleibol. O que é que eu fiz mais? Basquete. O senhor é da época que Nem no basquete. o senhor é da época que os cabas foram foi daqui até Rio de Janeiro remando? Mas é anos 20, cara. Mas, Foi antes, né? o Iole, aquele negócio de Ronaldo da Ronaldo, Fizeram daqui pro Rio de Quem Janeiro. foi? Ronaldo da Cruz, o que saiu de Iole até o Rio. José da Cruz. Ele é da época de quem o recebeu lá, sabe quem foi? Foi Getúlio, entre anos 40. É. Pois é. Acaba de Iole remando Imagina, até o Eu Rio. remei. Remeu? Eu remei. Ah, Era você no pegou Náutico. a época do povo que remava, né? No Náutico, competi com o esporte. Tinha que acordar bem cedinho, hein? Pois é. Aí eu ia para lá, ficava. Então Ia foi. até a Ponte Igapó e voltava. Quer Quem dizer, faz remo hoje é variações em cima. Mas eu, vou, A mulher de Luiz que faz remo hoje, né? eu fazia e olha dois. Que são dois e mais um patrão. Tive como patrão Luiz Tabacão. Ah, foi? Era também esportista. Luiz Gonzaga, Luiz Gonzaga. Do pai do meu amigo Silvino. Pois bem, Luiz, o vice-prefeito de Djalma. Foi vice-prefeito de Djalma, Aham. Luiz Tabacão. Pois bem, foi muito tempo meu patrão. O patrão que fica olhando aqui, eu era voga e competi Vinícius Cavalcante, filho de Reginaldo Cavalcante, que é do Banco do Brasil. Era o pro e eu o voga. Acaba tem que estar com. Tem que estar. Ele era o pro e eu era o voga. O voga é que distribui a remada. O outro atrás está acompanhando o voga. E Luiz Tabacão dizendo, véi, Só dando a ordem. roda na hora. A rocha, aí tu pá. Então, quer dizer, na verdade, você começou no remo e depois expandiu para as outras Eu partes do mar. comecei com futebol. 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 Com Djalma, na educação física, no Ateneu. A gente fazia educação física e eu ganhei, a gente tinha duas vezes por semana. Eu ia 4, porque sempre tinha o futebol nos depois. Uma peladinha. Eu fazia a ginástica, aí depois a pelada, aí pronto. Joguei pelo Ateneu, Centro Acadêmico de Direito, de Alagoas.
Um bocado de... Chegou a jogar com um time de Luiz, o Morte Futebol Clube? O Morte era de Aloísio. Luiz Maranhão. É o Morte Futebol Clube, que tinha uma caveira. Não, joguei não. Então quer dizer que você gostava da boemia e dos esportes. Perfeito. E hoje já não ainda dá umas andadazinhas ou perdeu o hábito? Em quê? Exercício. Não faço mais nada. Faz uns 10 anos que eu estou praticamente parado. A última vez que você mergulhou foi há quanto tempo? Uns 20? Mais ou menos isso. Uns 18 anos por aí. Ainda fiz pesca de anzol e de molinete na praia. Quer dizer, diz que em Muriú onde só tem picolé de pitu, né? Roberto é a cara de Muriú, né, Roberto? Tu veraneou lá durante muitos anos, né, cara? Eu, 86 anos que eu veraneio. Em Muriú. Todo ano eu vou para lá. Deixei de ir 2 anos. Uma vez para Ridinha e outra vez para Ponta Qual Negra. vida você passou toda lá? Eu soube através do nosso amigo, Pois é. o dentista. O Pampa, quando eu fui presidente, construí a sede própria. Ah, o Pampa não era Pampa, né? ali perto do de posto, pesca. né? De Bala Pesca Posto. costeira, caça submarina, pesca de molinete e de alto mar. Isso, no meio disso tudo, você fazia isso. Era uma forma de relaxar, né? Mas era mais ou menos isso, né? Nossa, Roberto, eu podia agora dar o fechamento, você falando um pouco, depois disso tudo, né? Assim, com o tempo, né, as pessoas veem o seguinte, foi o que eu fiz, né? De qualquer maneira, falar em Roberto Furtado é falar em alguém que sempre trabalhou Olha, com questão de justiça e tal, né? eu comecei a escrever esse outro livro, eu pretendo. Já tem título o livro? Não, mais ou menos. A primeira coisa o primeiro título que eu consegui botar, o que é que eu fiz? Você falou, eu me lembrei. Legal. O que é que eu fiz? O que é que você fez? Aí eu conto. Estava em Muriú, vendo as ondas do Babatê e me lembrando. Aí começa a contar a minha história. Em Muriú, aí essa Menezes ama, muito amigo meu, brincadeira de farra, Tota Zerôncio, e lá vai. Aí passo para a minha fase de estudante no Ateneu. E aí vai, começa por aí. Mas o título que eu tinha dado inicial, que não deve ser esse que fica, é o que é que eu fiz. Mas aí eu vou lhe preparar, eu já sei o que você quer, vou preparar o que tenho aí, porque você vê que eu estou contando, aí me esqueço, não é? Isso é... Ainda bem que é só isso. E se a gente fosse pensar assim, pro futuro, assim, para as gerações futuras que estão chegando por aí, que mensagem você deixaria pro povo, assim, para as próximas gerações? O que é que eu deixaria? Qual mensagem que você deixaria? Uma dica, né? Eu acho, é você fazer aquilo que gosta, tendo caráter, honestidade e mais alguma coisa. Pode ter safadeza, né? Pai, não pode. Se tiver, esculhamba, né? Pode ser até que eu tenha alguma. Mas lhe confesso, se foi tão besta que eu nem me arrependo. Eu fui deputado estudantil, que criou-se uma época em que houve uma assembleia estudantil. Eu fui pelo Ateneu, fazia comício nos colégios. É mesmo? Era, ia para os colégios. Levava a sério, né? Levava a sério. Aí um belo dia, eu estava lá, tinha feito um comício, aí quando o doutor Otto era muito religioso, não é? E eu não sei porquê, disseram a ele que a gente estava pregando o que não devia pregar nos colégios. E ele passou um carão em mim, no meio do caminho. Eu ia para casa de Tota Zerôncio, que morava no bequinho, que o doutor Otto morava também. Eu sei onde é. Foi bem, não me lembro o nome da rua. Foi bem, aí ele me pegou. E o quê? Aí eu fui explicar, doutor Otto, não tem nada disso. E está lá pedindo voto. Eu fui o segundo mais votado nessa época. O primeiro foi um menino que era da escola industrial, que até escreveu um livro, se eu não me engano. Eu não me recordo assim, agora não está falhando. Pois bem, ele foi o primeiro com 128 votos. Eu tive 111. Aí a Assembleia, a gente reunia para bater papo a respeito
dos problemas nossos. E levando a sério. Levando a sério. Mas, Roberto, agradecer a tua generosidade e vamos botar adiante essa conversa, né? Botar Vamos. o material de Messia. Eu vou pegar A gente conseguir tudinho. material, pode fornecer material para os relatórios que a gente tem e a gente vai trocando ideia. Tudo bem. Então, obrigado aí, meu irmão. Pois tá, meu filho. Valeu demais.